Camila tinha 27 anos quando se casou com Rafael. Foi um casamento simples, apenas família próxima e alguns amigos, em um salão alugado no bairro. Nada luxuoso, mas foi bonito, cheio de amor, cheio de esperança. Rafael era um homem bom, trabalhador, carinhoso. Eles se conheceram na faculdade, namoraram por 4 anos e quando finalmente decidiram casar, Camila achava que estava começando a melhor fase da vida dela. Mas tinha um problema grande: a mãe de Rafael, Dona Marlene. Desde o primeiro dia que Camila conheceu a sogra, sentiu que não era bem-vinda. Marlene olhava para ela com desprezo, fazia comentários ácidos, comparava ela com as ex-namoradas de Rafael. Deixava claro que Camila não era boa o suficiente para o filho dela. Rafael merecia alguém melhor, Marlene dizia para as amigas, alto o suficiente para Camila ouvir. Alguém de família, alguém com educação, não essa menina pobre que apareceu do nada. Camila vinha de família humilde mesmo. Filha única de uma mãe solteira que trabalhava como empregada doméstica. Cresceu em apartamento alugado, estudou em escola pública, pagou a faculdade com bolsa e trabalhando meio período. Não tinha vergonha das origens dela, mas Marlene fazia questão de jogar isso na cara dela toda vez que podia. Rafael sempre defendia Camila. Mãe, para com isso. Eu amo a Camila. Ela é a mulher da minha vida. Você precisa respeitar ela. Mas Marlene não respeitava, nunca respeitou. Quando Rafael e Camila se casaram, não tinham dinheiro para alugar um lugar próprio. Rafael trabalhava como auxiliar administrativo, ganhava pouco. Camila tinha acabado de se formar em administração e ainda estava procurando emprego. Então, temporariamente, foram morar na casa de Marlene. É só até a gente se organizar, Rafael prometeu. Uns 3, 4 meses no máximo. Camila não queria. Sabia que ia ser difícil, mas não tinham escolha. Aceitou. A casa de Marlene era grande, 3 quartos. Ela morava sozinha desde que o marido tinha falecido 5 anos antes. Tinha espaço de sobra, mas mesmo assim, deixou claro que Camila e Rafael eram um incômodo. Vocês vão ficar no quarto dos fundos, Marlene disse no dia que eles chegaram. E eu não quero bagunça, não quero barulho, não quero vocês ocupando minha cozinha o tempo todo. Esta ainda é minha casa. O quarto dos fundos era pequeno, escuro. Tinha uma cama velha, um guarda-roupa que cheirava a mofo e uma janela que dava para o muro do vizinho. Mas era o que tinham. Camila tentou fazer o melhor possível. Limpou o quarto, organizou as coisas deles. Tentou ser educada com Marlene. Tentou ajudar em casa. Cozinhava, limpava, lavava roupa. Mas nada que ela fazia era bom o suficiente. Você lavou a louça errado, Marlene reclamava. Ficou gordurosa. Você não sabe fazer nada direito? Você passou a roupa toda amassada. Meu Deus, nem isso você sabe fazer. Você cozinha sem sal, comida sem gosto. Rafael está emagrecendo por sua culpa. Todo dia era uma crítica. Todo dia era uma humilhação. E o pior, Marlene fazia questão de fazer isso na frente de outras pessoas. Na frente das amigas dela. Na frente dos vizinhos, na frente da própria família. Rafael tentava intervir, mas Marlene sempre tinha uma desculpa. Estou só ensinando ela. Ela precisa aprender. Você quer que ela seja uma esposa ruim? Camila aguentava calada. Não queria criar problemas. Não queria que Rafael brigasse com a mãe por causa dela. Então, engolia as lágrimas e continuava tentando. 3 meses se passaram, depois 4, depois 6. E eles ainda estavam morando com Marlene. Rafael tinha vergonha. Desculpa, amor. Eu prometo que logo a gente sai daqui. Só preciso juntar mais um pouco de dinheiro. Mas o salário dele mal dava para as despesas básicas. E Camila ainda não tinha conseguido emprego na área dela. Fazia alguns bicos como freelancer, mas não era suficiente. Até que um dia, Camila recebeu uma ligação. Era de uma empresa grande, multinacional, que tinha visto o currículo dela em um site de empregos. Queriam marcar uma entrevista.
Camila foi, fez a entrevista e uma semana depois recebeu a notícia. Estava contratada, analista de processos, salário de R$ 5.000 por mês, mais benefícios. Era muito mais do que Rafael ganhava. Era mais do que ela tinha sonhado. Quando contou para Rafael, ele ficou radiante. Amor, isso é incrível! Agora sim a gente vai conseguir sair daqui. Quando contou para Marlene, a reação foi diferente. A sogra olhou para ela com desprezo. R$ 5.000? Você? Deve ser mentira. Ou então você vai fazer alguma coisa errada para ganhar isso tudo. Camila ignorou. Não ia deixar a sogra estragar aquele momento. Começou a trabalhar. E era puxado. Saía de casa às 7 da manhã. Voltava às 7 da noite. Chegava cansada, mas estava feliz. Estava construindo a carreira dela. Estava ajudando a juntar dinheiro para eles saírem daquela casa. Mas Marlene não facilitava. Reclamava que Camila não estava mais ajudando em casa, que estava deixando tudo bagunçado, que estava se achando melhor que todo mundo só porque tinha um emprego. Agora que está ganhando dinheiro, acha que não precisa mais fazer nada aqui, né? Acha que é madame? Camila tentava explicar. Dona Marlene, eu trabalho o dia inteiro. Chego cansada, mas eu ajudo nos fins de semana. Limpo meu quarto, lavo minha roupa. Não é suficiente. Você mora na minha casa. Tem que contribuir mais. E então Marlene começou a cobrar. Já que você ganha tão bem, pode pagar aluguel. R$ 500 por mês, mais 200 de condomínio, mais 100 de luz, mais 50 de água. R$ 850. Quase R$ 1.000 para morar naquele quartinho dos fundos. Rafael achou um absurdo. Mãe, a gente é família. Como você vai cobrar aluguel da gente? Família também tem despesas e se ela ganha bem, pode ajudar. Camila pagou, sem reclamar, porque queria paz e porque estava juntando o resto do dinheiro para eles saírem logo dali. Mas as coisas pioraram. Marlene começou a pedir mais coisas. Camila, preciso que você compre o gás. Acabou. Camila, a geladeira quebrou. Você pode pagar o conserto? Camila, preciso fazer compras no mercado. Você pode me dar R$ 300? E Camila dava, sempre dava, porque Rafael pedia. Amor, é minha mãe. Ela está com dificuldades. A aposentadoria dela é pouca. Ajuda ela, por favor. Camila ajudava, mesmo sabendo que Marlene continuava a tratando mal. Mesmo sabendo que a sogra não tinha gratidão nenhuma. 1 ano se passou. Eles ainda estavam morando lá, porque sempre aparecia alguma despesa, algum problema, alguma coisa que impedia eles de juntarem dinheiro suficiente. E Camila começou a perceber algo estranho. Marlene vivia reclamando que não tinha dinheiro, mas sempre tinha dinheiro para ir ao salão, para comprar roupas novas, para sair com as amigas. Um dia, Camila estava organizando umas contas quando viu um papel caído no chão. Era um extrato bancário de Marlene e mostrava que ela tinha mais de R$ 50.000 na poupança. R$ 50.000. A mulher que vivia chorando que estava pobre, que cobrava aluguel da nora, que pedia dinheiro para compras, tinha R$ 50.000 guardados. Camila ficou chocada, mas não falou nada, não queria criar confusão. Mas aquilo mexeu com ela. Começou a prestar mais atenção e percebeu mais coisas. Marlene tinha 2 filhos além de Rafael. Júlio, o mais velho, que morava em outro estado, e Patrícia, a filha do meio, que morava a 3 quarteirões dali. Júlio era casado, tinha 2 filhos e estava sempre pedindo dinheiro para Marlene. Mãe, estou com dificuldades. Pode me ajudar? E Marlene ajudava. Transferia R$ 1.000, R$ 2.000, sem reclamar. Patrícia era pior. Tinha 35 anos, não trabalhava, vivia às custas do marido e toda semana aparecia na casa de Marlene pedindo dinheiro. Mãe, preciso fazer compras, preciso pagar a escola das crianças, preciso trocar o carro. E Marlene dava, sempre dava. Mas quando Rafael pedia alguma coisa, Marlene reclamava. Você tem esposa que ganha bem, pede para ela. Eu não tenho dinheiro para ficar bancando vocês. Camila começou a entender. Marlene não tinha problema em ajudar os outros filhos.
O problema era com ela, com Camila. A sogra não queria ajudar porque não queria que Camila se sentisse parte da família. E isso doía, doía muito, mas Camila continuava trabalhando, continuava pagando as coisas, continuava tentando ser uma boa nora, porque amava Rafael e porque tinha esperança de que um dia as coisas melhorassem. Até que aconteceu o pior. Era uma sexta-feira. Camila tinha saído mais cedo do trabalho. Chegou em casa às 5 da tarde, entrou pelo portão dos fundos como sempre fazia e ouviu vozes na sala. Marlene estava com as amigas, umas 4 ou 5 mulheres, tomando café, comendo bolo. Camila ia passar direto para o quarto quando ouviu seu nome. "E a Camila? Ainda está morando aqui?" Uma das amigas perguntou. "Infelizmente", Marlene respondeu com desprezo. "Essa menina é uma praga. Entrou na vida do meu filho e não sai mais. Fica aqui ocupando espaço, comendo minha comida, gastando minha água e luz. Mas ela não trabalha? Não ajuda? Ajuda nada. Ela ganha um saláriozinho mixuruca e acha que é rica. Não contribui com nada aqui em casa. Vive às minhas custas. Eu e o Rafael sustentamos ela." Camila sentiu o sangue ferver. Ela que pagava quase R$ 1.000 por mês. Ela que comprava gás, pagava consertos, dava dinheiro para compras. E Marlene estava dizendo que ela não contribuía com nada, mas ficou pior. "E as coisas dela?" Outra amiga perguntou. "Vi umas caixas no quartinho dos fundos." "Ah, aquilo é lixo", Marlene disse rindo. "Umas tranqueiras que ela trouxe da casa da mãe pobre dela. Eu já falei para ela jogar fora, mas ela insiste em guardar. Um dia desses, eu mesma vou jogar tudo no lixo." As amigas riram. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Aquelas caixas eram as coisas da mãe dela, que tinha falecido 2 anos antes. Fotos, cartas, alguns objetos pessoais. Era tudo que Camila tinha da mãe. E Marlene chamava de lixo. Camila não aguentou. Entrou na sala. Todas as mulheres ficaram em silêncio. "Dona Marlene", Camila disse, a voz tremendo, "a senhora pode repetir o que acabou de falar? Sobre minhas coisas serem lixo?" Marlene ficou vermelha, mas não recuou. "São lixo, sim. Umas caixas velhas ocupando espaço no meu quartinho. Aquelas caixas têm as coisas da minha mãe, que faleceu. É tudo que eu tenho dela. E daí? Continua sendo lixo. Se você não jogar fora, eu jogo." Camila sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só raiva. Era decepção. Era cansaço. Era o limite sendo ultrapassado. "A senhora sabe quanto eu pago para morar aqui?" Camila perguntou, a voz mais firme agora. "Você não paga nada. Vive às minhas custas. Eu pago R$ 850 por mês. Mas eu compro gás, pago consertos, dou dinheiro para compras. Nos últimos 6 meses, eu dei mais de R$ 10.000 para a senhora." Marlene ficou pálida. As amigas olhavam, chocadas. "E sabe o que eu descobri?" Camila continuou. "Que a senhora tem R$ 50.000 na poupança. Mas continua pedindo dinheiro para mim, continua cobrando aluguel, continua me tratando como se eu fosse um peso. Como você ousa vasculhar minhas coisas?" Marlene se levantou, furiosa. "Eu não vasculhei. Achei o extrato caído no chão. Mas não importa. O que importa é que eu cansei. Cansei de ser humilhada. Cansei de ser desrespeitada. Cansei de tentar agradar uma pessoa que nunca vai me aceitar. Então sai da minha casa", Marlene gritou. "Sai agora. Você e suas coisas de lixo. Não quero mais você aqui." "Pode deixar, eu vou. E o Rafael vai comigo." "O Rafael não vai a lugar nenhum. Ele é meu filho. Ele fica aqui. Ele é meu marido. E ele vai comigo. Pode ter certeza." Camila foi para o quarto. Pegou o telefone. Ligou para Rafael, que estava no trabalho. "Amor, aconteceu uma coisa. Preciso que você venha para casa, agora." "O que foi? Está tudo bem?" "Não, não está. Mas vai estar. Só vem." Rafael chegou meia hora depois. Encontrou Camila fazendo malas. Marlene ainda estava na sala, agora sozinha. As amigas tinham ido embora. "O que está acontecendo?" Rafael perguntou confuso.
Camila contou tudo. A conversa que tinha ouvido. As coisas que Marlene tinha dito. A expulsão. Rafael ficou furioso. Foi falar com a mãe. Mãe, como você pôde fazer isso? Como você pôde tratar a Camila assim? Ela que começou. Ela que foi desrespeitosa comigo. Você chamou as coisas da mãe dela de lixo. Você disse que ela vive às nossas custas quando ela paga tudo aqui. Você mentiu para suas amigas. Eu não menti. Ela não contribui com nada. Mãe, para! Rafael estava tremendo de raiva. Eu sei quanto a Camila paga aqui. Eu sei quanto ela te dá de dinheiro. E eu sei que você tem dinheiro guardado. Você não precisa cobrar nada da gente. Você faz isso só para humilhar ela. Como você ousa falar assim comigo? Eu sou sua mãe. E ela é minha esposa. E eu escolho ela. Sempre vou escolher ela. Rafael voltou para o quarto. Ajudou Camila a terminar as malas. Pegaram tudo. Roupas, documentos, as caixas com as coisas da mãe de Camila. Tudo. Marlene ficou na sala, chorando. Você vai se arrepender, Rafael. Você vai ver. Essa mulher vai te abandonar. E quando isso acontecer, não vem me procurar. Rafael não respondeu. Apenas saiu. Com Camila. Com as malas. Com a dignidade deles. Foram para um hotel barato. Era tudo que podiam pagar naquele momento. Um quarto pequeno, cama de casal, banheiro minúsculo. Mas era deles. Só deles. E pela primeira vez em mais de um ano, Camila se sentiu livre. Mas a história não terminava ali. Porque Marlene não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Não fazia ideia de quem realmente estava sustentando a família dela. E quando descobrisse, seria tarde demais. Camila e Rafael ficaram no hotel por uma semana. 7 dias em um quarto apertado, comendo comida de marmitex, planejando o próximo passo. Não era confortável, mas era melhor do que estar na casa de Marlene. Muito melhor. Rafael estava arrasado. Não pela situação financeira, isso eles iam resolver, mas pela mãe, pela forma como ela tinha tratado Camila, pela forma como tinha mentido e manipulado. Eu não sabia que era tão ruim assim, ele disse uma noite deitado na cama do hotel. Eu sabia que minha mãe era difícil, mas não imaginava que ela te tratava daquele jeito quando eu não estava por perto. Eu tentei te contar algumas vezes, Camila disse suavemente, mas você sempre defendia ela. Dizia que era o jeito dela, que eu precisava ter paciência. Eu sei, e eu sinto muito, muito mesmo. Eu deveria ter te ouvido mais, deveria ter te protegido melhor. Você me protegeu agora. Você escolheu sair comigo. Isso significa tudo. Rafael a abraçou. Sempre vou escolher você. Sempre. Nos dias seguintes, eles procuraram um apartamento para alugar. Encontraram um de um quarto em um bairro mais afastado. Não era grande, mas era limpo, bem cuidado, e cabia no orçamento deles. O aluguel era R$ 1.200, mais condomínio de 300, mais luz, água, internet. No total, dava uns R$ 2.000 por mês. Era apertado, mas conseguiam pagar. Assinaram o contrato. Compraram algumas coisas básicas, cama, geladeira, fogão, tudo usado. Gastaram quase todo o dinheiro que tinham economizado, mas valeu a pena. Finalmente tinham um lar, só deles. Camila estava feliz, mais feliz do que tinha estado em muito tempo. Acordava cedo, arrumava o apartamento, ia trabalhar, voltava e cozinhava para Rafael. Era simples, era humilde, mas era deles. Rafael também estava mais leve, sem a pressão da mãe, sem as críticas constantes, sem ter que ficar no meio de duas mulheres que não se entendiam. Mas Marlene não tinha desistido. Ligava para Rafael todo dia, às vezes várias vezes por dia, chorando, reclamando, tentando fazer ele se sentir culpado. Você me abandonou, Rafael. Seu próprio filho me abandonou por causa de uma mulher. Mãe, eu não te abandonei. Eu só saí de casa, coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Você escolheu ela em vez de mim, sua própria mãe. Mãe, ela é minha esposa. Claro que eu escolho ela. Mas isso não significa que eu não te amo. Só significa que eu preciso ter minha própria vida.
Você vai se arrepender. Quando ela te deixar, você vai ver. Rafael suspirava. Sempre a mesma conversa, sempre a mesma manipulação. Depois de 2 semanas, Marlene mudou de estratégia. Parou de ligar chorando. Começou a ligar pedindo ajuda. Rafael, preciso de dinheiro. A aposentadoria não está dando. Mãe, a senhora tem 50 mil reais na poupança. Como você sabe disso? A Camila te contou? Aquela mulher vasculhou minhas coisas. Não importa como eu sei. Importa que a senhora tem. E pode usar. Esse dinheiro é para emergências. Não posso gastar. Então não está em emergência. Não precisa de ajuda. E Rafael desligava. Mas Marlene não desistia. Ligava de novo. Mandava mensagens. Pedia para Patrícia e Júlio ligarem também. Rafael, ajuda a mãe. Ela está sofrendo. Ela está sozinha. Você é filho dela. Ela não está sozinha. Ela tem vocês dois. E ela tem dinheiro. Não precisa de mim. Patrícia ficou indignada. Você mudou, Rafael. Essa mulher te mudou. Você não é mais o irmão que eu conhecia. Eu não mudei, eu só acordei e percebi que vocês todos exploram a mãe e queriam me explorar também. Como você ousa? Nós não exploramos ninguém. Não? Quando foi a última vez que você trabalhou, Patrícia? Quando foi a última vez que você pagou alguma coisa com seu próprio dinheiro? Patrícia desligou furiosa. Júlio tentou uma abordagem diferente. Ligou para Rafael fingindo preocupação. Mano, ouvi dizer que você saiu de casa. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Está tudo bem, Júlio, a gente está bem. Mas e a mãe? Ela está sofrendo, está sozinha naquela casa grande. Ela escolheu ficar sozinha, ela expulsou a gente. Mas você sabe como ela é. Ela fala coisas no calor do momento. Não era sério. Era sério sim. E mesmo que não fosse, eu não volto. A Camila foi humilhada demais naquela casa. Não vou colocar ela naquela situação de novo. Você está colocando uma mulher na frente da sua família. Ela é minha família, minha esposa, minha prioridade. Júlio também desligou irritado. Camila ouvia essas conversas e sentia uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão porque Rafael estava do lado dela. Culpa porque ele estava se afastando da família por causa dela. Você não precisa brigar com eles por minha causa, ela disse uma noite. Não estou brigando por sua causa. Estou brigando porque está certo, porque eles estão errados e porque eu não vou mais aceitar que te tratem mal. Mas é sua família. Você também é minha família e uma família de verdade não faz o que eles fizeram. Camila abraçou ele emocionada. Os meses foram passando. Camila e Rafael se adaptaram à vida no apartamento novo. Era apertado, mas era deles. Tinham privacidade, tinham paz, tinham liberdade. Camila continuava trabalhando e estava indo muito bem. Seu chefe estava impressionado com o desempenho dela. Em 6 meses, ela recebeu uma promoção. Passou de analista para coordenadora. O salário subiu para 8 mil reais. 8 mil reais. Camila mal conseguia acreditar. Há 2 anos estava desempregada, agora ganhava 8 mil por mês. Rafael ficou radiante. Amor, isso é incrível! Você merece muito! Eles comemoraram. Foram em um restaurante simples, mas foi especial. Brindaram com refrigerante. Riram, fizeram planos. Agora a gente consegue economizar de verdade, Rafael disse. Daqui a 1 ano a gente compra um carro. Daqui a 2, a gente dá entrada em um apartamento próprio. Camila sorriu. Finalmente as coisas estavam melhorando. Mas então começaram os problemas na família de Rafael. Primeiro foi Júlio. Ligou desesperado. Rafael, perdi o emprego, estou sem dinheiro, preciso de ajuda. Sinto muito, mano, mas não posso ajudar, estou apertado também. Mas você tem a Camila ganhando bem. Vocês podem me emprestar uns 3 mil? Não posso, a gente tem contas para pagar, estamos economizando. 3 mil reais não vão fazer diferença para vocês, mas para mim faz. Tenho 2 filhos para alimentar. Júlio, eu realmente não posso. Pede para a mãe. Já pedi. Ela disse que não tem. Ela tem 50 mil na poupança. Ela não quer mexer nisso. É a reserva dela. Então não está em emergência. Se fosse, ela mexeria.
Júlio desligou furioso e espalhou para toda a família que Rafael tinha se tornado egoísta, que tinha dinheiro, mas se recusava a ajudar o próprio irmão. Depois foi Patrícia. O marido dela tinha perdido o emprego também. Ela ligou chorando para Rafael. Rafa, estou desesperada. Não tenho como pagar a escola das meninas. Não tenho como fazer compras. Você pode me ajudar? Patrícia, eu não posso. Estou economizando para comprar um carro. Um carro? Você vai comprar um carro enquanto suas sobrinhas passam fome? Ninguém está passando fome. E você pode trabalhar. Você tem 35 anos e nunca trabalhou. Está na hora. Como você ousa? Eu cuido da casa, cuido das minhas filhas, isso é trabalho. É, mas não paga as contas. Arruma um emprego, Patrícia. Você mudou. Você não é mais meu irmão. E desligou. Marlene ligou logo em seguida. Estava furiosa. Como você pode negar ajuda para seus irmãos? Eles estão precisando. Mãe, eles são adultos. Podem trabalhar, podem se virar. E eu? Você também vai me abandonar? Também vai me deixar passar necessidade? A senhora não está passando necessidade. A senhora tem dinheiro. Esse dinheiro não é para gastar, é para emergência. Então use em emergência. Júlio sem emprego não é emergência? Patrícia sem dinheiro não é emergência? Eles são meus filhos, não posso deixar eles sem nada. Então ajude eles, mas não me peça para ajudar. Eu tenho minha própria vida agora. Você está sendo egoísta. Essa mulher te deixou egoísta. Essa mulher tem nome, Camila, e ela não me deixou egoísta. Ela me ensinou a ter limites, a não deixar que vocês me explorem. Explorar? Como você ousa? É a verdade, mãe. Vocês sempre me exploraram, sempre pediram dinheiro, sempre esperaram que eu resolvesse os problemas de todo mundo. Mas agora não. Agora eu tenho minha própria família para cuidar. Sua própria família? Aquela mulher não é família. Família é sangue. Família somos nós. Família é quem te respeita, quem te ama, quem te trata bem. E vocês não fazem nada disso. Então desculpa, mas não vou ajudar. E Rafael desligou. Camila tinha ouvido a conversa. Estava na cozinha, preparando o jantar. Quando Rafael entrou, ela viu que ele estava tremendo. Você está bem? Estou. Só é difícil dizer não para eles. Mas eu sei que é o certo. Você tem certeza? Porque se você quiser ajudar, a gente pode... Não vamos. Eles têm que aprender a se virar sozinhos. E minha mãe tem dinheiro. Ela só não quer gastar. Prefere que eu gaste o meu. Camila abraçou ele. Eu te amo. E estou orgulhosa de você. Eu te amo também. Mas a situação piorou. Júlio e Patrícia começaram a espalhar mentiras sobre Camila. Diziam que ela tinha afastado Rafael da família, que ela era interesseira, que ela só queria o dinheiro dele. Ela nem dinheiro tem para querer, Rafael respondeu quando um primo comentou. Ela ganha 3 vezes mais que eu. Se alguém está interessado em dinheiro, sou eu. Mas as mentiras continuaram. E a família inteira começou a tratar Rafael e Camila como párias. Não convidavam mais para festas, não ligavam mais, não visitavam. Rafael fingia que não ligava, mas Camila sabia que doía muito. Ele tinha perdido a família por causa dela. Não foi por minha causa, ela disse. Foi por causa deles, por causa da forma como eles te tratavam, como tratavam a gente. Eu sei, mas ainda dói. Eu sei que dói. E sinto muito. Não sinta. Você não fez nada de errado. Eles que fizeram. 6 meses se passaram. Camila e Rafael estavam bem. Tinham economizado um bom dinheiro. Estavam pensando em comprar um carro usado. Estavam fazendo planos para o futuro. E então, em uma terça-feira à noite, o telefone de Rafael tocou. Era um número desconhecido. Alô? Rafael? Aqui é a Patrícia. Rafael ficou tenso. O que você quer? Preciso falar com você. É sobre a mãe. O que tem a mãe? Ela está no hospital. Teve um problema no coração. Está internada. O mundo de Rafael parou. O quê? Quando? Hoje de manhã. Ela passou mal. Chamamos a ambulância. Está na UTI.
Eu vou para aí. Qual hospital? Patrícia deu o endereço. Rafael desligou e olhou para Camila, pálido. Minha mãe está no hospital. Problema no coração. Está na UTI. Meu Deus, vamos agora. Pegaram um Uber. Foram direto para o hospital. Chegaram lá e encontraram Patrícia e Júlio na sala de espera. Os dois olharam para Rafael com alívio. Mas quando viram Camila, as expressões mudaram. O que ela está fazendo aqui? Patrícia perguntou com desprezo. Ela é minha esposa. Claro que ela está aqui. Ela não é bem-vinda. Não depois de tudo que fez. Ela não fez nada. Mas não vou discutir isso agora. Como está a mãe? Estável, mas grave. O médico disse que ela precisa fazer uma cirurgia. Mas é cara, muito cara. Quanto? 50 mil reais. Rafael ficou pálido. 50 mil? Mas o plano de saúde não cobre? Ela não tem plano de saúde. Cancelou há uns meses para economizar. Mas ela tem 50 mil na poupança. Pode usar. Júlio e Patrícia se entreolharam, desconfortáveis. Sobre isso, Júlio começou. Ela não tem mais. Como assim não tem mais? Ela gastou, nos últimos meses, ajudando a gente. Me ajudou quando perdi o emprego. Ajudou a Patrícia com as contas. Ajudou com outras coisas. O dinheiro acabou. Rafael ficou em choque. Vocês gastaram os 50 mil reais dela? Ela quis ajudar. A gente não pediu. Claro que pediram. Vocês sempre pedem. E agora? Agora que ela realmente precisa, não tem dinheiro? Por isso estamos te ligando. Patrícia disse. Você precisa ajudar. Você e a Camila. Vocês ganham bem. Podem pagar a cirurgia. Rafael olhou para elas incrédulo. Vocês estão falando sério? Vocês gastaram todo o dinheiro da mãe. E agora querem que eu pague? Ela é sua mãe também. Você tem obrigação de ajudar. Eu tenho obrigação. E vocês? Vocês que pegaram o dinheiro dela? A gente não tem como pagar agora. Você tem. Rafael estava tremendo de raiva. Camila segurou a mão dele. Amor, calma, calma. Como eu vou ter calma? Eles destruíram a vida financeira da minha mãe e agora querem que eu resolva. Nós vamos resolver, Camila disse calmamente. Vamos ajudar sua mãe, mas depois a gente conversa sobre isso. Patrícia e Júlio olharam para Camila surpresos. Não esperavam que ela oferecesse ajuda, não depois de tudo. Vocês vão pagar a cirurgia? Patrícia perguntou desconfiada. Vamos, Camila confirmou. Mas tem condições. Que condições? Depois a gente conversa. Primeiro vamos cuidar da sua mãe. Camila foi até o balcão. Falou com a atendente. Perguntou sobre a cirurgia, sobre os custos, sobre o que era necessário. A atendente explicou tudo. A cirurgia custava 45 mil reais. Mais 5 mil de internação e medicamentos. Total, 50 mil. Podemos parcelar? Camila perguntou. Não, tem que ser à vista. Ou pelo menos metade agora e metade em 30 dias. Camila pensou. Ela e Rafael tinham 20 mil economizados. Não era suficiente, mas ela tinha o limite do cartão de crédito, 30 mil. Podia usar. Vou pagar metade no cartão agora e metade em 30 dias. Pode ser? Pode. Mas preciso de garantias. Que tipo de garantias? Um fiador. Alguém que se responsabilize pelo pagamento. Camila olhou para Júlio e Patrícia. Vocês podem ser fiadores? Os dois se entreolharam, desconfortáveis. Eu não posso, Júlio disse. Estou com o nome sujo. Não consigo ser fiador de nada. Eu também não, Patrícia admitiu. Tenho dívidas. Camila suspirou. Claro, eles não podiam ajudar de verdade. Só podiam pedir. Então eu sou a fiadora, ela disse. Assinou os papéis. Pagou 25 mil no cartão. Comprometeu-se a pagar os outros 25 em 30 dias. 50 mil reais. Todo o dinheiro que ela e Rafael tinham economizado. Mais 25 mil de dívida no cartão. O sonho do carro? Adiado. O sonho do apartamento próprio? Adiado. Mas era a mãe de Rafael. E Camila não ia deixar ela morrer por causa de dinheiro. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Foi um sucesso. Marlene sobreviveu. Ficou mais uma semana internada. E depois
recebeu alta. Durante todo esse tempo, Camila visitou. Levou frutas, levou flores, conversou com os médicos, cuidou de tudo. Marlene mal olhava para ela, mal agradecia, mas Camila não ligava. Não estava fazendo aquilo por gratidão, estava fazendo porque era o certo. Quando Marlene recebeu alta, Júlio e Patrícia a levaram para casa. Rafael ofereceu ajuda, mas eles recusaram. A gente cuida dela. Você não precisa vir. Rafael ficou magoado, mas não insistiu. Uma semana depois, Camila recebeu uma ligação. Era do hospital, cobrando os R$ 25.000 restantes. Já passou o prazo, precisamos do pagamento. Mas ainda não faz 30 dias. O prazo era de 15 dias, não 30. Está no contrato. Camila verificou. Era verdade. Ela tinha lido errado. O prazo era 15 dias. Eu não tenho o dinheiro agora. Posso pagar em 2 semanas? Não. O pagamento precisa ser agora. Ou vamos ter que acionar a justiça. Camila desligou desesperada. Não tinha R$ 25.000. Não tinha como conseguir em tão pouco tempo. Ligou para Rafael. Contou a situação. Eu vou pedir um empréstimo, ele disse. Vou dar um jeito. Não, empréstimo tem juros altos. A gente vai se afundar em dívidas. Então o que a gente faz? Camila pensou. Tinha uma opção. Uma opção que não queria usar, mas não tinha escolha. Vou pedir ajuda para sua mãe e para seus irmãos. Afinal, foi pela saúde dela. Eles têm que ajudar a pagar. Rafael duvidou. Eles não vão ajudar. Você sabe disso. Vão ter que ajudar, eu paguei a cirurgia, salvei a vida dela. Eles têm obrigação moral de ajudar. Camila ligou para Patrícia, explicou a situação, pediu ajuda. Você quer que eu te dê R$ 25.000? Você está louca? Eu não tenho isso. Patrícia, eu paguei a cirurgia da sua mãe, salvei a vida dela. Você pode pelo menos ajudar com uma parte. Eu não pedi para você pagar. Você que quis aparecer. Aparecer, sua mãe ia morrer. Então, você deveria ter pensado nisso antes de pagar. Problema seu agora. E desligou. Camila ligou para Júlio. Mesma resposta. Não tenho dinheiro. Não posso ajudar. Ligou para Marlene. A própria Marlene. Dona Marlene, preciso falar com a senhora sobre o pagamento da cirurgia. O que tem? Eu paguei metade, mas preciso pagar a outra metade agora. E não tenho o dinheiro. A senhora pode me ajudar? Houve uma pausa. Depois Marlene disse com frieza. Eu não pedi para você pagar. Você que se meteu. Problema seu. Mas foi pela senhora, para salvar sua vida. E eu agradeço, mas não tenho dinheiro para te dar. A senhora não tem mesmo ou não quer dar? Não tenho. Gastei tudo ajudando meus filhos. Então peça para eles me ajudarem. Eles não têm, e eu não vou obrigar eles. Mas a senhora obrigou a pagar aluguel, a dar dinheiro, a pagar tudo. E agora que eu preciso, a senhora não ajuda? Você escolheu sair da minha casa. Escolheu se afastar da família. Agora aguenta as consequências. E desligou. Camila ficou olhando para o telefone, incrédula, furiosa, destroçada. Ela tinha salvado a vida daquela mulher. Tinha gastado todo o dinheiro dela, tinha se endividado e não recebeu nenhum obrigado, nenhum gesto de gratidão, nada. E agora estava sozinha, com uma dívida de R$ 25.000, sem ajuda de ninguém. Camila sentou no chão e chorou. Chorou de raiva, de frustração, de injustiça. Mas então, no meio das lágrimas, tomou uma decisão. Não ia mais ser a boba. Não ia mais ser a que sempre ajudava e nunca recebia nada em troca. Ia fazer o que deveria ter feito desde o começo. Ia mostrar para aquela família quem realmente os sustentava. E quando eles descobrissem, ia ser tarde demais. Camila passou a noite acordada, pensando, planejando. Não ia mais ser passiva, não ia mais aceitar ser tratada como capacho. Ia agir. Na manhã seguinte, ligou para o hospital. Pediu para falar com o setor financeiro. Explicou a situação. Disse que precisava de mais tempo para pagar. Entendo sua situação, senhora. Mas, infelizmente, não podemos esperar mais. Já passamos do prazo. E se eu conseguir metade agora? 12.500.
E o resto em mais 15 dias. Houve uma pausa. Deixe eu verificar com meu supervisor. A atendente voltou alguns minutos depois. Está aprovado, mas é a última extensão. Se não pagar em 15 dias, vamos acionar a justiça. Entendido. Obrigada. Camila desligou. Tinha 15 dias para conseguir R$ 12.500. Ela e Rafael tinham uns 5.000 ainda. Precisava de mais 7.500. Pensou em pedir empréstimo, mas os juros eram absurdos. Ia se afundar ainda mais. Então teve uma ideia que não queria ter, mas que era necessária. Ia vender algumas coisas que tinha comprado ao longo dos últimos meses. O notebook novo que tinha comprado para trabalhar em casa, a TV que tinham comprado para o apartamento, alguns móveis. Doía, mas era necessário. Anunciou tudo na internet. Em 2 dias vendeu tudo. Conseguiu R$ 8.000. Junto com os 5.000 que tinham, dava 13.000. Suficiente para pagar a primeira parcela. Foi ao hospital. Pagou. Ficou com apenas R$ 500 na conta. R$ 500 para passar o mês inteiro. Para comer, para pagar transporte, para tudo. Rafael estava arrasado. Amor, eu sinto muito. Sinto muito por ter te colocado nessa situação. Você não me colocou. Sua família me colocou. Mas não se preocupa. A gente vai sair dessa. Como? A gente não tem mais nada. Vendemos tudo. A gente tem nossos salários. No fim do mês, recebemos. Vamos conseguir pagar a última parcela. E se não conseguirmos? Vamos conseguir. Eu vou dar um jeito. Mas Camila sabia que ia ser difícil. Muito difícil. O salário dela de 8.000 parecia muito. Mas depois de pagar aluguel, condomínio, luz, água, internet, comida, transporte, não sobrava quase nada. Talvez 2.000, e precisava de 12.500. Ia ter que fazer algo drástico. Pensou em pedir adiantamento no trabalho, mas tinha vergonha. Tinha medo de parecer irresponsável. Pensou em pedir empréstimo para amigos, mas não tinha amigos próximos o suficiente para pedir uma quantia tão alta. Então pensou em algo que nunca tinha pensado antes, em processar a família de Rafael, processar Marlene, Júlio e Patrícia, por danos morais, por exploração, por tudo. Mas isso ia destruir completamente o relacionamento de Rafael com a família. E ela não queria fazer isso com ele. Estava perdida, sem saber o que fazer. Até que, uma semana depois, recebeu uma ligação inesperada. Era de uma prima de Rafael, Amanda, uma das poucas pessoas da família que sempre tinha sido legal com Camila. Camila? Oi, tudo bem? Oi, Amanda. Tudo sim. E você? Eu estou bem. Olha, eu soube do que aconteceu, da cirurgia da tia Marlene e de como você pagou tudo. Ah, sim. E também soube que você está tendo dificuldades para pagar o restante. É verdade? Camila hesitou. Não gostava de falar sobre problemas financeiros, mas Amanda parecia genuinamente preocupada. É verdade. Estou tentando juntar o dinheiro, mas está difícil. Imagino, R$ 50.000 não é pouco, e você pagou sozinha. Eu e o Rafael. Mas sim, basicamente sozinha. E a tia Marlene, o Júlio, a Patrícia, eles não ajudaram? Não, disseram que não tinham dinheiro. Amanda fez um som de desaprovação. Claro que não tem, porque gastaram tudo. Você sabia que o Júlio comprou-te um carro novo mês passado? Camila ficou em choque. O quê? Comprou um carro usado mais bom. Pagou 20.000 à vista, com o dinheiro que a tia Marlene deu para ele. Mas ele disse que estava desempregado, que não tinha dinheiro. Ele estava, mas conseguiu um emprego novo. E em vez de usar o dinheiro para pagar as dívidas, comprou um carro, porque a tia Marlene pagou as dívidas dele. Camila sentiu a raiva subir. E a Patrícia? A Patrícia reformou a casa inteira, cozinha nova, sala nova, tudo novo, também com o dinheiro da tia Marlene. Mas ela disse que estava sem dinheiro para pagar a escola das filhas. Mentira. A tia Marlene pagou a escola e a Patrícia usou o dinheiro que tinha para reformar a casa. Camila não conseguia acreditar.
Enquanto ela estava vendendo tudo que tinha para pagar a cirurgia de Marlene, Júlio estava comprando carro e Patrícia estava reformando a casa. E a tia Marlene sabe disso? Camila perguntou. Sabe, e não liga. Ela sempre mimou eles, sempre deu tudo o que eles queriam. E agora está pagando o preço. Por que você está me contando isso? Porque não é justo. Não é justo o que eles fizeram com você. Você sempre foi boa com a família. Sempre ajudou. E eles te trataram como lixo. Você não merece isso. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, Amanda. Obrigada por me contar. De nada. E olha, se você precisar de alguma coisa, me avisa. Eu não tenho muito, mas posso tentar ajudar. Obrigada. Sério. Quando desligou, Camila estava tremendo, de raiva, de indignação, de revolta. Contou tudo para Rafael. Ele ficou tão furioso quanto ela. Eles mentiram na nossa cara. Enquanto a gente estava se matando para pagar a cirurgia, eles estavam gastando dinheiro em luxo. E sua mãe permitiu. Ela sabia e permitiu. Eu vou lá. Vou falar com eles. Vou. Não. Camila segurou o braço dele. Não vai. Como não? Eles merecem ouvir umas verdades. Merecem. Mas não agora. Agora, a gente precisa focar em pagar essa dívida. Depois, a gente lida com eles. Rafael respirou fundo. Tentou se acalmar. Você tem razão. Primeiro a dívida. Nos dias seguintes, Camila e Rafael trabalharam como nunca. Camila pegou trabalhos extras, fez freelas à noite, trabalhou fins de semana. Rafael também pegou uns bicos, entregou comida de aplicativo nas horas vagas, fez tudo o que podia. Em 2 semanas, conseguiram juntar mais R$ 6.000. Junto com o que iam receber de salário, dava para pagar a última parcela. Apertado, mas dava. No dia do vencimento, Camila foi ao hospital. Pagou os R$ 12.500 restantes. Finalmente, a dívida estava quitada. Sentiu um alívio enorme, mas também um vazio. Tinham gastado tudo, absolutamente tudo. Estavam no zero de novo. Pior que no zero, porque tinham vendido coisas, tinham se desgastado, tinham se sacrificado. E a família de Rafael não tinha feito nada, não tinha ajudado, não tinha agradecido. Nada. Camila decidiu que era hora de agir. Era hora de mostrar para aquela família quem realmente o sustentava. Começou a investigar, discretamente. Pediu ajuda para Amanda, que tinha acesso a informações da família. E o que descobriu foi chocante. Marlene não tinha gastado apenas os 50 mil da poupança. Tinha gastado muito mais. Nos últimos 2 anos, desde que Camila tinha começado a trabalhar e a ajudar financeiramente, Marlene tinha gasto mais de 120 mil reais com Júlio e Patrícia. 120 mil reais. Pagou dívidas, pagou reformas, pagou carros, pagou escola, pagou tudo. E de onde vinha esse dinheiro? Parte da poupança, parte da aposentadoria e parte do dinheiro que Camila dava para ela. Isso mesmo, o dinheiro que Camila dava para Marlene, para supostamente ajudar com as despesas da casa, Marlene repassava para Júlio e Patrícia. Camila tinha, sem saber, sustentado os cunhados por mais de 1 ano. Quando descobriu isso, Camila sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva, era ódio, ódio puro. Ela tinha trabalhado, tinha se sacrificado, tinha dado dinheiro, achando que estava ajudando uma senhora de idade com dificuldades. Mas, na verdade, estava bancando a vida boa dos cunhados preguiçosos. Eu vou expor eles, Camila disse para Rafael. Vou contar para todo mundo o que eles fizeram. Como? Tenho todos os comprovantes, todas as transferências que fiz para sua mãe, todas as vezes que paguei coisas. Vou juntar tudo. Vou fazer um documento e vou mostrar para toda a família. Você tem certeza? Isso vai causar um escândalo. Ótimo, que cause. Eles merecem. Camila passou os próximos dias juntando provas, comprovantes de transferência, recibos, mensagens, tudo. Organizou tudo em um documento detalhado, com datas, valores,
tudo. O documento mostrava que nos últimos 2 anos, Camila tinha dado mais de 30 mil reais para Marlene. 30 mil reais que ela achava que estavam sendo usados para despesas da casa, mas que na verdade foram repassados para Júlio e Patrícia. O documento também mostrava que Camila tinha pagado 50 mil reais pela cirurgia de Marlene, sozinha, sem ajuda de ninguém. E mostrava que, enquanto isso, Júlio tinha comprado um carro de 20 mil e Patrícia tinha reformado a casa por 30 mil. Tudo com o dinheiro de Marlene, que vinha em parte de Camila. Quando terminou o documento, Camila mostrou para Rafael. Está tudo aqui, preto no branco. Eles não vão poder negar. Rafael leu e ficou pálido. Eu não sabia que era tanto. Eu não sabia que você tinha dado tanto dinheiro. Eu também não sabia. Fui somando agora. E é muito, muito mesmo. O que você vai fazer com isso? Vou enviar para toda a família. Vou postar nas redes sociais. Vou expor eles. Camila, pensa bem. Se você fizer isso, não tem volta. Minha família vai te odiar para sempre. Eles já me odeiam e eu não ligo mais. Eles merecem ser expostos. Merecem que todo mundo saiba que tipo de pessoas eles são. Rafael pensou por um momento. Depois assentiu. Você tem razão. Faz. Eles merecem. Camila pegou o documento, converteu em PDF e enviou por e-mail para todos os membros da família de Rafael. Tios, tias, primos, primas, todos. O título do e-mail era A Verdade sobre quem realmente sustenta esta família. E no corpo do e-mail, Camila escreveu: Prezados familiares, meu nome é Camila, esposa do Rafael. A nora que vocês sempre trataram como inferior, como inadequada, como não boa o suficiente. Durante os últimos 2 anos fui humilhada, desrespeitada, chamada de interesseira, acusada de afastar o Rafael da família. Mas hoje decidi mostrar a verdade sobre quem realmente sustenta esta família. Em anexo, vocês vão encontrar um documento detalhado, com comprovantes, com provas, mostrando tudo que eu fiz por esta família. Mostrei que dei mais de 30 mil reais para Marlene nos últimos 2 anos, dinheiro que ela repassou para Júlio e Patrícia. Mostrei que paguei 50 mil reais pela cirurgia de Marlene, sozinha, enquanto Júlio e Patrícia disseram que não tinham dinheiro. Mostrei que, enquanto eu me sacrificava, Júlio comprava carro novo e Patrícia reformava a casa. Tudo está documentado, tudo está provado. E agora, vocês sabem a verdade. Sabem quem realmente é a interesseira desta família. Sabem quem realmente se aproveita de quem. Não espero desculpas, não espero gratidão. Só espero que vocês saibam a verdade e que, da próxima vez que julgarem alguém, pensem 2 vezes. Atenciosamente, Camila. Enviou e esperou. A reação foi imediata. Em menos de 1 hora, o telefone de Rafael começou a tocar. Tios, tias, primos, todos querendo saber se era verdade. Rafael confirmou. É verdade. Tudo que está no documento é verdade. Tenho as provas. Alguns ficaram chocados. Outros, incrédulos. Outros furiosos não com Camila, mas com Marlene, Júlio e Patrícia. Como eles puderam fazer isso? Uma tia perguntou. Como puderam explorar a Camila desse jeito? Eu sempre achei que tinha algo errado, um primo comentou. A Marlene vivia reclamando que não tinha dinheiro, mas sempre tinha para dar para o Júlio e a Patrícia. E eles tiveram a cara de pau de dizer que a Camila não ajudava em nada. Outra prima disse indignada. A família inteira começou a questionar Marlene, Júlio e Patrícia. Ligavam, mandavam mensagens, exigindo explicações. Marlene tentou negar. Isso é mentira. A Camila está inventando coisas. Ela tem comprovantes, mãe, Rafael disse. Tem todas as transferências, todos os recibos. Você não pode negar. Ela está manipulando vocês. Está tentando me fazer parecer má. Você não precisa de ajuda para parecer má. Você é má. Você explorou minha esposa, pegou o dinheiro dela e deu para meus irmãos, enquanto dizia que ela não ajudava em nada. Eu sou sua mãe. Como você ousa falar assim comigo? Você
é minha mãe, mas isso não te dá o direito de tratar minha esposa como lixo, não te dá o direito de mentir, de manipular, de explorar. Marlene começou a chorar. Vocês estão todos contra mim, meus próprios filhos, minha própria família. Não estamos contra você. Estamos contra as mentiras, contra a manipulação, contra a injustiça. Júlio tentou se defender. Eu não sabia que o dinheiro vinha da Camila. A mãe disse que era dela. Você não perguntou, não questionou, você estava desempregado, sem dinheiro, e de repente sua mãe te dá 20 mil para comprar um carro, e você não achou estranho? Eu achei que ela tinha economizado. Mentira, você sabia, você sempre soube, e não ligou, porque o que importava era você ter o que queria. Júlio não respondeu. Não tinha como se defender. Patrícia foi pior. Quando confrontada, atacou. A Camila não tinha obrigação de dar dinheiro, ela que quis, ninguém pediu. Ninguém pediu, você ligava toda semana pedindo dinheiro e a mãe repassava o dinheiro da Camila para você. Eu não sabia que era da Camila. Claro que sabia. Você sempre soube e não ligou. Ela é rica, ganha bem, não faz diferença para ela. Não faz diferença? Ela vendeu tudo que tinha para pagar a cirurgia da mãe, enquanto você reformava sua casa. Patrícia não tinha resposta, apenas desligou. Nos dias seguintes, a família inteira virou as costas para Marlene, Júlio e Patrícia. Pararam de ligar, pararam de visitar, pararam de ajudar e começaram a apoiar Camila e Rafael. Ligavam para se desculpar, para dizer que não sabiam, que se soubessem, teriam feito algo. Não precisam se desculpar, Camila dizia. Vocês não sabiam e não tinham como saber. Eles esconderam muito bem, mas devíamos ter percebido, devíamos ter questionado. Talvez, mas o importante é que agora vocês sabem. E podem fazer diferente daqui para frente. Uma semana depois da exposição, Camila recebeu uma ligação. Era Marlene. Camila, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, dona Marlene. Por favor, só me escuta. Camila suspirou. Está bem, fala. Eu errei. Eu sei que errei. Eu te tratei mal, te explorei, te humilhei e eu sinto muito. Camila ficou em silêncio, esperando. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Marlene continuou. Eu sei que não apaga tudo que eu fiz, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Muito. Por que está se arrependendo agora? Porque a família inteira te deu as costas? Porque todo mundo sabe a verdade? Não. Quer dizer sim, isso me fez pensar. Mas também porque eu percebi o quanto você fez por mim, por nós, e o quanto eu fui ingrata. A senhora foi mais que ingrata. A senhora foi cruel. Eu sei. E eu não espero que você me perdoe. Só espero que você saiba que eu reconheço meus erros. Camila pensou por um momento. Dona Marlene, eu não sei se consigo perdoar a senhora. Pelo menos não agora. A senhora me machucou muito, me humilhou muito. E não foi só comigo, foi com o Rafael também. A senhora colocou ele contra mim, fez ele se sentir culpado por me escolher. Eu sei, e eu peço desculpas para ele também. A senhora precisa mais que pedir desculpas. Precisa mudar, precisa tratar as pessoas melhor. Precisa parar de manipular, de mentir, de explorar. Eu vou tentar, eu prometo que vou tentar. Vou acreditar quando ver. Marlene desligou. Camila ficou olhando para o telefone. Não sabia se acreditava no arrependimento da sogra. Mas pelo menos, finalmente, Marlene tinha reconhecido os erros. Era um começo. Pequeno, mas era um começo. Nos meses seguintes, a vida de Camila e Rafael foi se estabilizando. Conseguiram economizar de novo. Compraram algumas coisas que tinham vendido. Aos poucos, foram reconstruindo. E a família? A família mudou. Não completamente, mas mudou. Marlene tentava ser melhor. Ligava para Rafael sem cobrar nada, sem pedir dinheiro, apenas para conversar, para saber como ele estava. Júlio e Patrícia continuavam distantes, envergonhados. Sabiam que tinham feito errado e não sabiam como consertar. Mas o resto da família acolheu Camila. Finalmente.
depois de 2 anos, finalmente a tratavam como parte da família, com respeito, com carinho. E Camila aprendeu algo importante. Aprendeu que não precisa aceitar ser tratada mal, que não precisa se sacrificar por pessoas que não valorizam, que não precisa provar nada para ninguém. Ela valia, sempre valeu. E agora, finalmente, todos sabiam disso. 1 ano se passou, desde que Camila expôs a verdade para toda a família. 1 ano desde que o documento com todas as provas circulou entre tios, primos e parentes distantes. 1 ano desde que Marlene, Júlio e Patrícia foram confrontados com suas próprias mentiras. E muita coisa tinha mudado. Camila e Rafael agora moravam em um apartamento melhor. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna. Tinham conseguido economizar e dar uma entrada. Não era próprio ainda, estavam financiando, mas era um passo enorme. Era deles, ninguém podia expulsá-los, ninguém podia chamá-los de peso. Camila tinha sido promovida de novo no trabalho. Agora era gerente de processos, ganhava R$ 12.000 por mês. Rafael também tinha conseguido uma promoção, estava ganhando 4.000. Juntos, tinham uma vida confortável. Não eram ricos, mas estavam bem. Muito bem, mas o mais importante, tinham paz. Paz de espírito, paz de consciência, paz de saber que não deviam nada para ninguém, que não estavam sendo explorados, que não estavam sendo desrespeitados. Naquela sexta-feira à noite, Camila estava na cozinha preparando o jantar quando o telefone tocou. Era a Amanda, a prima de Rafael, que tinha ajudado ela a descobrir a verdade. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Amanda, tudo ótimo. E você? Também estou bem. Olha, estou ligando para te convidar para uma coisa. No sábado que vem, tem um almoço de família, na casa da tia Célia. E todo mundo quer que você e o Rafael vão. Camila hesitou. Família. A palavra ainda trazia um pouco de desconforto, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido finalmente aceita. Vai estar todo mundo? Camila perguntou. Quase todo mundo. A tia Célia, os primos, alguns tios e, bem, a tia Marlene também vai estar. Ah, eu sei que é estranho, mas ela tem se esforçado, sabe? Tem tentado ser diferente e acho que seria bom vocês conversarem, pessoalmente, sem raiva, sem mágoa. Camila pensou. Tinha visto Marlene apenas uma vez desde a exposição. Foi em um aniversário de um primo, 3 meses atrás. Marlene tinha ficado no canto, quieta, sem falar muito. Tinha cumprimentado Camila com um aceno de cabeça. Nada mais. Vou pensar. Vou conversar com o Rafael. Tudo bem, me avisa. Mas seria muito bom ter vocês lá. Quando Rafael chegou do trabalho, Camila contou sobre o convite. Um almoço de família, ele repetiu. Com minha mãe lá. O que você acha? Rafael pensou por um momento. Eu acho que devíamos ir, não pela minha mãe, mas pelos outros, pelos tios, primos, que sempre foram legais com a gente, que nos apoiaram. E se for estranho? E se sua mãe fizer alguma coisa? Ela não vai fazer. Ela sabe que se fizer vai perder o resto da família também. E eu acho que ela realmente mudou, pelo menos um pouco. Você quer ter uma relação com ela de novo? Rafael suspirou. Ela é minha mãe. Por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha te tratado mal, ela ainda é minha mãe. E eu sinto falta de ter uma mãe. Mas só vou ter uma relação com ela se ela te respeitar, se ela te tratar bem. Essa é a condição. Camila segurou a mão dele. Então vamos no almoço e vamos ver como é. No sábado seguinte, Camila e Rafael chegaram na casa da tia Célia às 11 da manhã. A casa estava cheia, crianças correndo no quintal, adultos conversando na sala. Cheiro de comida vindo da cozinha. Quando entraram, várias pessoas vieram cumprimentar. Abraços, beijos, sorrisos genuínos. Camila se sentiu bem-vinda, finalmente. E então viu Marlene. Estava sentada em um canto da sala, sozinha, com um copo de suco na mão. Parecia menor, mais velha, mais frágil. Seus olhos se encontraram. Marlene deu um pequeno sorriso.
tímido, incerto. Camila acenou de volta, educada, mas manteve distância. O almoço foi servido. Uma mesa enorme, cheia de comida, arroz, feijão, carnes, saladas, sobremesas. Todo mundo se serviu. Sentaram em grupos pela casa, comendo, conversando, rindo. Camila estava conversando com Amanda e outros primos quando Marlene se aproximou, hesitante. Camila, posso falar com você? Em particular? Camila olhou para Rafael, que estava perto. Ele assentiu, dando apoio silencioso. Claro, as duas foram para o quintal. Ficaram perto de uma árvore, longe dos outros. Marlene respirou fundo. Eu sei que já pedi desculpas por telefone, mas queria pedir pessoalmente, olhando nos seus olhos. Camila ficou em silêncio, esperando. Eu te tratei muito mal. Marlene continuou, a voz tremendo. Desde o primeiro dia, eu te julguei, te diminuí, te humilhei e não tinha motivo. Você nunca fez nada de errado. Você sempre foi boa, trabalhadora, dedicada, uma boa esposa para o meu filho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marlene, mas eu não conseguia ver isso. Eu só via que você tinha tirado meu filho de mim, que você tinha mudado ele, e eu tinha ciúmes de você, do amor que ele sentia por você, um amor que ele nunca sentiu por mim. Dona Marlene, deixa eu terminar, por favor. Marlene limpou as lágrimas. Quando você expôs tudo que tinha feito por nós, tudo que tinha dado, tudo que tinha se sacrificado, eu fiquei com vergonha, muita vergonha, porque eu percebi que você fez mais por mim do que meus próprios filhos. Você, que eu tratava como lixo, foi a única que realmente se importou. Eu não fiz por gratidão, fiz porque era o certo. Eu sei, e isso te faz ainda melhor. Você não esperava nada em troca, e mesmo assim eu te tratei mal. Marlene pegou a mão de Camila. Eu não espero que você me perdoe, não espero que a gente seja amigas, só espero que você me dê uma chance de ser uma sogra melhor, uma chance de te respeitar, de te valorizar. Camila olhou para aquela mulher, a mulher que tinha feito sua vida um inferno por tanto tempo. A mulher que tinha a chamado de lixo, que tinha explorado ela, humilhado ela, mas também via uma mulher quebrada, arrependida, sozinha, que tinha perdido quase tudo por causa da própria arrogância. Dona Marlene, eu não sei se consigo esquecer tudo o que aconteceu. As feridas ainda estão muito recentes, mas eu posso tentar perdoar, aos poucos, se a senhora realmente mudar, se realmente me respeitar. Eu prometo que vou. E não é só comigo, é com o Rafael também. A senhora precisa parar de tentar controlá-lo. Ele é adulto, tem sua própria vida, suas próprias escolhas. Eu sei, e eu vou respeitar. As duas ficaram em silêncio por um momento. Depois Marlene disse, você quer saber uma coisa? Eu invejava você. Invejava. Sim, sua força, sua determinação. Você veio de uma família humilde, trabalhou duro, conseguiu um emprego ótimo, construiu uma vida, sozinha, sem depender de ninguém. Eu nunca tive isso. Eu sempre dependi do meu marido, dos meus filhos. Eu nunca fui forte como você. A senhora pode ser, ainda dá tempo. Marlene sorriu, um sorriso triste. Talvez ainda dê tempo. Elas voltaram para dentro. O clima estava mais leve. Camila sentiu que um peso tinha saído dos ombros. Não era perdão completo, mas era um começo. No fim da tarde, quando estavam indo embora, a tia Célia chamou Camila. Posso falar com você um minutinho? Claro. As duas foram para a cozinha. Tia Célia pegou a mão de Camila. Eu queria te agradecer. Agradecer? Por quê? Por ter aberto os olhos da família, por ter mostrado a verdade. A Marlene estava se afundando, estava dando tudo para o Júlio e a Patrícia, e eles estavam aproveitando. Se você não tivesse exposto, ela teria perdido tudo, teria ficado na miséria. Eu não fiz por ela, fiz por mim, para que todos soubessem a verdade. Eu sei, mas mesmo assim, você ajudou. E mais que isso, você mostrou para todos nós que não podemos julgar as pessoas pela aparência, pela origem.
Você é uma das pessoas mais dignas que eu conheço e eu tenho orgulho de te ter na família. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, tia Célia. Isso significa muito. No caminho para casa, Rafael estava quieto, pensativo. Você está bem? Camila perguntou. Estou só processando. Foi estranho ver minha mãe assim, tão humilde, tão arrependida. Você acha que ela mudou de verdade? Eu acho que ela está tentando, e isso já é alguma coisa. Você quer ter uma relação com ela de novo? Rafael pensou. Quero, mas devagar, com limites, e só se ela continuar te respeitando. Eu concordo, devagar, com limites. Chegaram em casa, sentaram no sofá, ficaram ali abraçados, em silêncio. Sabe o que eu percebi hoje? Camila disse. O quê? Que a gente venceu. Não porque expusemos eles, não porque eles pediram desculpas, mas porque a gente não deixou que eles nos destruíssem. A gente continuou, construiu nossa vida, nossa família, e agora estamos bem, melhor do que nunca. Rafael beijou a testa dela. Você tem razão, a gente venceu, e foi por sua causa, por sua força, por não ter desistido. Não foi só eu, foi a gente, juntos. Nos meses seguintes, a relação de Camila com a família de Rafael foi melhorando. Aos poucos, Marlene ligava de vez em quando, conversas curtas, educadas, sem cobranças, sem manipulações. Apenas uma sogra tentando conhecer melhor a nora. Júlio e Patrícia continuavam distantes. Tinham vergonha, e talvez fosse melhor assim, pelo menos por enquanto. Algumas feridas precisavam de mais tempo para cicatrizar. Mas o resto da família acolheu Camila completamente. Convidavam para festas, para almoços, para reuniões, e sempre a tratavam com respeito, com carinho, como parte da família. 1 ano e meio depois da exposição, Camila descobriu que estava grávida. Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Ela e Rafael estavam prontos, financeiramente, emocionalmente. Estavam prontos para serem pais. Quando contaram para a família, todos ficaram felizes, inclusive Marlene. Vou ser avó de novo, ela disse, com lágrimas nos olhos. Obrigada. Obrigada por me dar essa chance. Mas tem condições, Camila disse, firme. A senhora pode ser avó, pode visitar, pode ter uma relação com nosso filho, mas não vai interferir na criação. Não vai criticar nossas escolhas, não vai tentar controlar, entendeu? Entendi, e eu prometo, vou respeitar. E Marlene respeitou. Quando o bebê nasceu, um menino lindo chamado Pedro, Marlene foi uma das primeiras a visitar. Levou presentes, segurou o neto com cuidado e chorou de emoção. Ele é perfeito, ela disse. Vocês vão ser pais maravilhosos. Obrigada, dona Marlene. Camila, você pode me chamar só de Marlene, ou se quiser de mãe. Eu sei que não mereço, mas seria uma honra. Camila pensou. Mãe. A palavra ainda doía um pouco, porque lembrava da própria mãe que tinha falecido, mas também era uma palavra de recomeço, de perdão, de família. Vou pensar. Por enquanto, Marlene está bom. Está ótimo. Os meses foram passando. Pedro crescendo. Camila e Rafael se adaptando à vida de pais. Era cansativo, mas era maravilhoso. E a família? A família estava presente, ajudando, apoiando, sendo família de verdade. Marlene visitava uma vez por semana, sempre avisando antes, sempre respeitando os limites, trazia comida, ajudava com o bebê e nunca criticava. Um dia, quando Pedro tinha 6 meses, Marlene estava visitando. Camila estava na cozinha preparando café quando ouviu Marlene conversando com o bebê. Você tem uma mãe incrível, sabia? Ela é forte, corajosa, trabalhadora, tudo que eu não fui. Você tem sorte, muita sorte. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Ficou ali, escondida, ouvindo. E eu espero que você cresça parecido com ela. Que tenha a força dela, a dignidade dela. E que nunca trate ninguém do jeito que eu tratei ela, porque ela não merecia. Ela nunca mereceu. Camila entrou na sala. Marlene olhou para ela surpresa. Percebeu que ela tinha ouvido. Desculpa, eu estava só.
Não precisa se desculpar. Camila sentou ao lado dela. Obrigada por reconhecer, por mudar. Eu ainda tenho muito que mudar, muito que melhorar, mas estou tentando. Eu sei, e eu vejo, e eu te perdoo. De verdade, por tudo. Marlene começou a chorar. Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim. As duas se abraçaram. E ali, naquele momento, anos de mágoa começaram a se dissolver. Não desapareceram completamente. Algumas cicatrizes nunca desaparecem, mas começaram a cicatrizar. 2 anos depois daquele almoço de família, Camila estava em casa em um sábado à tarde. Pedro estava brincando no chão. Rafael estava assistindo TV e o telefone tocou. Era Amanda. Camila, você viu? Viu o quê? O Júlio. Ele postou uma coisa no Facebook sobre você. Camila ficou tensa. O que ele postou? Espera, vou te mandar o link. Camila abriu. Era um post longo. E começava assim. Há 2 anos, minha cunhada Camila expôs publicamente os erros da minha família. Expôs como nós a exploramos, como pegamos dinheiro dela, como a tratamos mal. Na época, fiquei com raiva. Achei que ela estava sendo vingativa, dramática, exagerada. Mas hoje, 2 anos depois, eu entendo. Ela estava certa, em tudo. Eu explorei minha mãe. Peguei dinheiro que não era meu. Gastei em coisas fúteis enquanto minha cunhada se sacrificava. E pior, eu sabia, eu sempre soube, mas fingi que não sabia, porque era conveniente. Camila, se você está lendo isso, eu peço desculpas, de verdade, pelo que eu fiz, pelo que minha família fez. Você não merecia. Você é uma pessoa incrível, forte, digna, e eu tenho vergonha de como te tratei. Não espero perdão, só espero que você saiba que eu reconheço meus erros e que estou tentando ser uma pessoa melhor. Obrigado por ter tido coragem de expor a verdade, porque foi a verdade que me fez acordar. Camila leu o post 3 vezes. Não esperava isso. Nunca esperava isso de Júlio. Ligou para ele. Ele atendeu no segundo toque. Camila, Júlio, li seu post. Eu sei que é tarde, muito tarde, mas eu precisava dizer, precisava que você soubesse. Obrigada por reconhecer, por se desculpar. Você me perdoa? Camila pensou. Eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer, nem significa que as coisas vão voltar a ser como eram, porque nunca foram boas. Eu sei. E eu não espero que sejam. Só espero que talvez um dia a gente possa ter uma relação, mesmo que pequena, mesmo que distante. Talvez, com o tempo, é tudo que eu posso pedir. Depois daquela conversa, Patrícia também entrou em contato. Não pediu desculpas tão elaboradamente quanto Júlio, mas pediu e reconheceu os erros. E Camila perdoou, porque guardar rancor só machucava ela mesma. Perdoar era libertador. 3 anos depois daquela noite terrível em que foi expulsa da casa de Marlene, Camila estava em uma situação completamente diferente. Tinha um apartamento próprio, um filho lindo, um marido que a amava, um emprego que a valorizava, uma família que a respeitava. Mas mais importante, tinha paz. Paz de saber que tinha feito certo, que tinha lutado pela verdade, que não tinha aceitado ser tratada como lixo. Naquela noite de sexta-feira, depois de colocar Pedro para dormir, Camila e Rafael sentaram no sofá. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Você se lembra daquela noite? Ela perguntou. Quando sua mãe me expulsou. Lembro. Como eu poderia esquecer? Eu estava tão assustada, tão perdida. Achei que minha vida tinha acabado. Mas não acabou. Recomeçou. É verdade. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que às vezes as piores coisas que acontecem com a gente são as melhores, porque nos forçam a mudar, a crescer, a descobrir do que somos capazes. Você sempre foi capaz, só precisava de uma oportunidade para mostrar. E você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Rafael beijou a testa dela. Sempre vou acreditar, sempre vou estar do seu lado. Eu sei, e é por isso que eu te amo. Eu também te amo.
Ficaram ali abraçados em silêncio, pensando em tudo que tinham passado, em tudo que tinham superado, em tudo que tinham construído. E Camila sorriu, porque finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanta luta, ela tinha o que sempre quis: uma família. Uma família de verdade, que a amava, que a respeitava, que a valorizava. Não era a família que ela tinha imaginado no começo. Não era perfeita. Tinha cicatrizes, tinha histórias dolorosas, tinha erros do passado. Mas era dela, e era real, e era cheia de amor. E no final, era tudo o que importava. Epílogo. 5 anos depois daquela noite em que foi expulsa, Camila estava em um evento da empresa, uma cerimônia de premiação. Ela tinha sido escolhida como profissional do ano por sua dedicação, seu desempenho, sua liderança. Subiu ao palco para receber o prêmio. Olhou para a plateia, viu Rafael com Pedro no colo, viu colegas de trabalho aplaudindo, viu seu chefe sorrindo, orgulhoso. E no fundo, viu Marlene, que tinha pedido para ir, que queria ver a nora sendo reconhecida. Camila pegou o microfone. Obrigada por este prêmio, por este reconhecimento. Mas eu não estaria aqui se não fosse por algumas pessoas. Ela olhou para Rafael, meu marido, que sempre acreditou em mim, que sempre me apoiou, que sempre esteve do meu lado mesmo quando foi difícil. Depois olhou para a plateia em geral. E também não estaria aqui se não fosse pelas dificuldades, pelas humilhações, pelas injustiças que passei, porque foram elas que me ensinaram a ser forte, a não desistir, a lutar pelo que é certo. Ela fez uma pausa. Há alguns anos, alguém me chamou de lixo, disse que minhas coisas eram lixo, que eu não valia nada, e naquela época eu quase acreditei, quase deixei que aquelas palavras me definissem. Mas eu não deixei, eu lutei, provei meu valor, não para aquela pessoa, mas para mim mesma. E hoje estou aqui, não como lixo, mas como profissional do ano, como esposa, como mãe, como uma mulher que sabe exatamente o quanto vale. A plateia aplaudiu, de pé, alguns com lágrimas nos olhos. E Camila viu Marlene, também de pé, também aplaudindo, também chorando. E naquele momento, Camila soube que tinha vencido. Não porque tinha humilhado quem a humilhou, não porque tinha se vingado, mas porque tinha se provado. Tinha mostrado que era mais forte do que qualquer palavra cruel, mais valiosa do que qualquer julgamento injusto. Ela tinha vencido sendo ela mesma, e isso era a maior vitória de todas.